Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui uma pesquisa feita em Minas Gerais que ouviu eleitores sobre qual seria o voto deles se as eleições fossem hoje, testando os cenários para o governo de Minas, Senado e também Presidência da República. Foi perguntado sobre a aprovação e avaliação do Lula e também em Minas Gerais, então é um vídeo importante, fica até o fim, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo? Vai para cima, não gostou, para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor e bora espalhar principalmente com quem, assim como eu, mora em Minas Gerais. Mas quem não mora, pode ser que muita gente que está fora quer saber quem será o próximo governador de Minas, já que o Zema está no fim do seu segundo mandato, não pode disputar uma eleição, então ele não pode ser. E vamos trazer aqui então que a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, mas que fez o levantamento em Minas Gerais, Paraná é só o nome, ouviu 1.505 eleitores entre os dias 1 e 5 de outubro, margem de erro de 2,6 pontos para mais ou para menos. Para a presidência, quem lidera é o Lula, com 36,5%. Em segundo lugar, Bolsonaro, que está inelegível e muitos apontam que é em breve preso, já que ele está condenado. A questão, aliás, preso até já está, né, na prisão domiciliar, que é uma prisão preventiva, porque ele descumpriu medidas cautelares. Agora, com a condenação, resta saber se ele vai cumprir a pena em casa, já que ele tem problemas de saúde, mais de 70 anos, ou se ele vai para a prisão mesmo, penitenciária. Então, Bolsonaro 31,5%, Romeu Zema 14,9%, Ratinho Júnior, governador do Paraná 3,7%, Caiado, governador de Goiás 2,1%, Renan Santos. Renan Santos aqui é uma das lideranças do MBL. Eu tô rindo aqui com todo respeito, que eu acho assim que foi algo extraordinário. Não que eu concorde com as ideias, extraordinário do ponto de vista assim, de você criar um partido não é fácil. Nem o Bolsonaro conseguiu. O MBL foi lá, de que eu divirjo em quase tudo, em vários aspectos. O MBL foi lá e conseguiu criar esse partido. Então é extraordinário. Eu tô rindo porque assim, meu Deus do céu, né? Mas tá aqui, beleza, vai lá, Renan Santos, 0,5%. O Lula, num outro cenário agora, né? E aqui vamos falar do nenhum branco e nulo. 6% não quer saber e 4,8% de indecisos. O Lula lidera o cenário 2 com 36,6%. Romeu Zema vem em segundo, aqui está sem o Bolsonaro. Aí veja que o Zema assume a segunda colocação, 24,1%. Tarcísio, 17,9%, que é o governador de São Paulo, mas em Minas ficaria em terceiro. Ratinho Júnior, 4%, Ronaldo Caiado, 2,3% e o Renan Santos, 0,7%. E aqui eu quero até explicar melhor o riso, pessoal. Que pode parecer um desrespeito ao MBL, né? Não é assim. O meu ponto, eu já falei disso várias vezes, virou meio que bagunça, candidatura à presidência. Assim, com todo respeito, pode ser que daqui a pouco surja alguém aí que não tem experiência em nada, nunca administrou uma bodega das pequenas, né, como diz aí o Ciro Gomes, e quer se aventurar na presidência. Então, assim, o MBL, com o Partido Missão, tem todo o direito na sua candidatura para quem quiser e quem quiser ser candidato, já que o Brasil não estipula ali, né, que você tem que ter experiência anterior para ser presidente, e eu acho que nenhum país faz isso. Então, tem todo o direito de lançar. Eu só acho que para você disputar a presidência, tem que ser alguém com o mínimo de experiência, né, de cargo político mesmo. Sei lá, pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia, mas... por exemplo, o Zema. Divirjo do Zema em quase tudo. Aí virou governador de Minas do nada. E, cá entre nós, tem sido um governador que não me agrada. Inclusive, a questão da dívida piorou na mão do Zema. Pegou um estado quebrado e ele conseguiu quebrar ainda mais. Simples assim. Graças a uma liminar do STF é que deu a ele condições ali de deixar casa em dia, no sentido de pagar funcionário em dia, coisa que antes não acontecia, porque antes tinha que pagar a dívida. Agora parou de pagar a dívida, né, graças ao STF, e teve então dinheiro para pagar, e bom demais, tem que pagar o funcionário em dia mesmo, isso é obrigação, mas não tem essa coisa do bom gestor. Então tá aí um exemplo de outra coisa também. Não adianta ter uma experiência ruim e achar que agora quer virar presidente, é o caso do Bolsonaro. Um deputado federal
péssimo, medíocre. Como é que esse deputado vai virar um bom presidente? Não tem como. Não tem como. Então, assim, igual o Caiado, eu divirjo do Caiado. Em vários aspectos. Está aqui com 2%. Mas o Caiado já foi senador, deputado, agora governador, e no estado de Goiás, muito bem avaliado em todas as pesquisas, não tem uma ou outra, não, todas mostram bem avaliado. Então, quer ser presidente? Repito, discordo de alguns pontos dele aí, mas, opa, é alguém que está ali, né, tem um currículo, uma história. Aí o Renan Santos, qual que é a trajetória dele? Líder do MBL. Isso, na minha opinião, não o qualifica e não o capacita para ser candidato a presidente, já que assim, sendo candidato, tá ali na corrida, vai que acontece alguma coisa aí, uma tragédia, e ele cresce e daqui a pouco vence. Aí o Brasil estaria na mão de alguém sem experiência como ele. Então é por isso que o meu riso faz questão de explicar para não parecer deboche com a ideia do que o Missão possa lançar candidato, né? No eventual segundo turno, Lula venceria Tarcísio mais apertadinho, em 42,7 contra 41,6. E o Zema venceria Lula, 47,7 contra 39,2. Isso, repito, apenas em Minas Gerais. Para o Senado, aliás, governo, né? Governo, quem lidera é o Cleitinho, 40,6. Em segundo lugar, Calil, que foi agora para o PDT, 13,5, ex-prefeito de Belo Horizonte. Em terceiro, mas coladinho no Rodrigo no Calil, está o Pacheco com 13. Marília Campos, prefeita de Contagem, do PT, 10,6, está empatada tecnicamente com os outros. E Matheus Simões, que é o vice-governador, 5,9, 10,4 de branco nulo e indeciso 5,9. Nesse cenário, o Cleitinho não venceria no primeiro turno por conta da margem de erro, mas perto, muito perto aqui de vencer no primeiro turno. No outro cenário, aí eles tiraram lá então o Cleitinho, e quem lidera é o Calil, com 19,1. Pacheco, 17, Marília Campos, 15. Por conta da margem de erro, os três estão tecnicamente empatados em primeiro. Matheus Simões, 12,5. E aqui, sem o Cleitinho, dispara o número de branco nulo nenhum, 24,9 e 11,8 de indecisos, percentual que dobra em relação ao cenário quando tem lá o Cleitinho, que indica que sem o Cleitinho, claro que todos os candidatos ganham aqui um pouco, mas aumenta bastante o número de eleitores indecisos e dispostos a votar em branco e nulo. Num cenário 3, aí eles tiraram quem aqui? Vamos ver, tiraram Pacheco. Isso, tiraram Pacheco. E quem lidera é o Aécio Neves, 21,4. Calil vem em segundo com 17,8. Marília Campos, 14,7. Matheus Simões, 11,2. Branco nulo, 25. Indecisos, 10. Alguém pode até estranhar o Aécio Neves aqui, mas eu faço parte de alguns grupos de política e o comentário é que o governo Zema faz a gente ter saudade do governo Aécio Neves. Aqui eu não quero entrar na questão do que o Aécio foi acusado, aí não foi condenado a nada, foi tudo arquivado, etc. Não foi para frente lá as coisas das quais o Aécio era acusado. Então, não quero entrar nesse ponto. Enquanto governador, aqui aparece inclusive ele liderando num cenário sem o Cleitinho. Repito, é porque o povo é apaixonado no Aécio? É mais porque o Zema às vezes dá motivo para o povo querer a volta do Aécio, né, digamos assim. E para o Senado, quem lidera no cenário 1, Aécio Neves, 27,6. Carlos Viana, que atualmente é senador, 24,9. Lembrando que serão eleitos 2. Maurício do Vôlei, 16,8. Duda Salabert, 13,3. Marcelo Aro, 13,2. O mesmo de Rogério Correia. Eros Biondini, 13. Então tá bem embolado aqui, hein? Aécio Neves e Carlos Viana na dianteira, mas depois aqui no segundo pelotão, muita gente aqui, né, embolada. E Aura Carolina, que é do PSOL, 6,5. Num outro cenário, nós temos Aécio Neves, 29, Carlos Viana, 26,4, os dois aqui também bem à frente. E no outro pelotão, Maurício do Vôlei, 18,3, Rogério Correia, 14,7, Eros Biondini, 13,6, Alexandre Silveira, 9,6, Áurea Carolina, 8, Euclides Petersen, 3,5. Avaliação e aprovação do governo Lula no estado. Ótima, 14,2, melhorou, hein? Era 7,7. Boa, 19,3, melhorou um pouquinho, era 18,7. Regular, praticamente se manteve, 20,7. Ruim, 8,6, era 10,3, então melhorou para o governo.
péssima 35,3, era 39,5. Então a situação continua difícil para o Lula no estado, mas melhorou comparado a abril. É o que eu tenho dito sempre, o Eduardo Bolsonaro tem sido um grande cabo eleitoral para o Lula com o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. E o governo é aprovado, Lula, né, por 45,2 e desaprovado por 51,8, um percentual que melhorou. A vantagem era de 17,3 para desaprovação, agora está aí um pouco mais de 6,6 para ser aqui mais exato. Então, Eduardo Bolsonaro, o governo Lula está agradecendo aí o que ele está fazendo lá. E o Zema é aprovado por 63,6, caiu um pontinho em relação ao levantamento anterior, e desaprovado por 32,2, piorou um pouco a situação do Zema aqui, mas diferença muito pequena, está dentro da margem de erro. Eu quero trazer um recado importante para você que está afim de uma renda extra. Se você está com a vida financeira tranquila, não precisa de mais dinheiro, pode parar o vídeo aqui e assistir outra coisa aí. Mas se você está afim de uma renda extra, fica até o final. E eu não falo aqui de aposta, de bet, de tigrinho, de jogo, não. Estou falando de trabalho. Eu vou deixar um link de WhatsApp aqui embaixo, você vai abrir o comentário, vai ter lá um link, você clica, você vai ser redirecionado para o WhatsApp normal aí, e vai falar com o Clayson, que certamente você conhece, é um youtuber progressista bastante famoso. Ele vai te mandar lá explicando direitinho. E é o seguinte, tem muita gente se dando bem com isso. William, você promete colocar milionário? Não prometo. Mas é uma renda que pode ser importante para você, como tem sido, por exemplo, a Maia Fernandes. A Maia começou em 2 semanas. Todo começo é difícil, vocês sabem disso. Tudo que você vai fazer no começo não é fácil. Abrir uma empresa, você vai criar um canal no YouTube, você vai sair para vender picolé na rua. No começo não vai ser fácil. Até que você pega o jeito de oferecer o picolé, de criar um vídeo, de vender na empresa, vai ser difícil. E a Maia, nos primeiros 15 dias, já tirou quase $60, o que dá aí mais de R$300 em menos de 2 semanas. Já o Carlos Matos continua trabalhando no emprego dele normal, trabalha lá na fábrica. Quando ele chega em casa, pega o telefone, home office, vai trabalhar, tirou aí $643, o que dá mais de R$3.200. A Cláudia Oliveira, essa já abandonou o trabalho, está dedicando com exclusividade a esse novo trabalho aqui que a gente está oferecendo para vocês. E ela está tirando aí na casa de $3.000 por mês, o que dá mais de R$16.000. Então, estou trazendo aqui 3 exemplos, poderia trazer milhares, né, de exemplos. E vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse, clica aí e bora saber mais a respeito, porque pode ser que seja algo muito importante na sua vida, aí, como tem sido na de outras pessoas. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!